E quando a gente aproxima, a gente ganha intimidade, não é? E a gente precisa desenvolver intimidade mantendo a unidade. Será que é possível a gente ter unidade, né, aumentando a intimidade, e diante de tanta diversidade? Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Deus ama a diversidade. Senão Ele teria criado todos iguais. Senão teria uma cor só na natureza. Talvez um tipo de bicho, não é? Mas olha a diversidade que existe. Então Deus, Ele é um Deus criativo. E um Deus que ama a sua particularidade. Mas o desafio para a igreja é manter a unidade com todas as nossas diferenças. A igreja não está aqui para formatar as pessoas a serem pessoas que tenham o mesmo pensamento de todas as coisas, que gostam do mesmo tipo de roupa, que gostam do mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo. Não é isso. Tá? Eu vou chegar no ponto que eu quero falar do que nós temos realmente de comum, daquilo que é comum. Mas eu queria abordar a respeito, primeiramente, da nossa diferença, né? Então, quando a gente aproxima, a gente tem que tomar cuidado. É preciso ter muito cuidado entre esses porquinhos espinhos aí, não é? Esses ouriços. Senão, o que vai acontecer? Um vai machucar o outro. E, de fato, machuca. E é aqui que o cristão precisa ter habilidade para aproximar sem machucar. Para aproximar, para edificar. Gente, pior lugar que tem é um lugar onde não tem união, onde reina o individualismo, onde um quer prejudicar o outro, onde um tem mágoa do outro. É muito ruim. E na igreja do Senhor não pode ser assim. Na igreja do Senhor tem que haver perdão. Na igreja do Senhor tem que haver comunhão. E aí, o grupo de estudo, ele é importante para a gente desenvolver isso. E eu queria deixar aqui, 3 dicas essenciais para que um grupo de estudo... Eu estava meditando um pouco nessa mensagem e me veio muito forte essa questão do grupo de estudo em casa. Ele é importante. Eu digo para os irmãos que, se eu tenho experimentado um crescimento espiritual, é porque a gente tem mantido um grupo de estudo bíblico em casa. Então, primeira coisa, eu preciso de uma mulher que ame mais a Deus do que sua casa. E que tenha disposição para servir. Tá? Não adianta. Senhoras, a casa é das senhoras. Se a senhora não estiver de acordo, não vai ter. Então, eu preciso que a mulher ame mais a Deus do que a casa. Suja, bagunça, né? Por isso que precisa ter disposição para servir. Senhores, nós precisamos de homens que assumam responsabilidade. Não adianta você achar que vai passar desapercebido, não, porque Deus, Ele vai cobrar as suas obras. E Deus vai examinar mais de perto, vai querer ver seus frutos. E você não vai produzir frutos se você não assumir responsabilidade no reino de Deus. Tá? E aplicar o conteúdo dessa mensagem no grupo. Aí você vai ter um grupo que vai perseverar diante desses desafios. Aquele livro é Uma Vida com Propósito, um livro muito bom, excelente. Ele pode te ajudar muito a respeito desse tema de grupo também. Jesus, Ele conhece, sabe, Ele sonda os corações. Né? Deus, Ele é capaz de ir em você agora e verificar exatamente o que você está pensando nesse momento. Se a gente tivesse essa condição, né? Mas nós não temos. E Jesus, Ele conhecendo então aquelas pessoas, Ele fala algo essencial. Todo reino dividido não vai longe. Na sua casa, se tiver divisão, vocês não vão ir longe. Vai naufragar. Entre o marido e a mulher, se tiver divisão,
vai ter problema. Entre os pais e os filhos, se tiver divisão, vai ter problema. Então, nada subsiste, tá? E nós estamos falando de relacionamento. E dividir é uma estratégia de guerra, sabia? Né? Há um lema aí que fala dividir para conquistar. E dividir é uma estratégia do diabo para com a igreja de Deus. Tá? Então, por isso que a nossa comunhão é tão importante. Por isso que o apóstolo fala para a gente não deixar de congregar. E hoje tem crescido o número de pessoas que falam assim, não, eu sou cristão, mas eu vou servir a Deus em casa. Vou tomar ceia, né? E vou ficar em casa. Mas isso não existe, porque a base do cristianismo é o relacionamento pessoal. Você não consegue desenvolver o cristianismo se você não se relaciona com as pessoas. Deus, ele não coloca a gente em uma bolha quando a gente batiza, mas ele diz, ide e pregai o evangelho. Não existe cristão sozinho. O próprio Cristo fala, onde tiver 2 ou 3, sabe, não busca estar sozinho não, busca pelo menos mais um, para ter o mínimo, né? 2 ou 3. Você precisa estar envolvido com as pessoas. Jesus, ele andava no meio do povo, ele estava para cima e para baixo, né? Ele até se convidava para ficar na casa de alguns, não é? Ele se relacionava. E por quê? Será que a gente pode medir o nosso relacionamento hoje? Nós vivemos uma época de relacionamentos superficiais. Os relacionamentos das mídias sociais. Falsos relacionamentos. E assim a gente não consegue desenvolver o cristianismo. Então, uma pergunta que fica é como você se relaciona com os outros. E nessa questão de relacionamento, a gente vai entender que o conjunto da obra que nós podemos produzir, ele é infinitas vezes mais potente do que a força de um só. Quando nós unimos ao efeito da sinergia, onde o trabalho total vai ser maior do que a soma das partes. Esse é um efeito abençoado por Deus. Agora precisa ter uma coordenação. Vocês já brincaram de cabo de guerra? Aqui eu não queria que você evidenciasse o lado direito contra o esquerdo, não. Mas eu queria que você evidenciasse a participação individual de cada um no grupo. Se um indivíduo ali faz um esforço fora da coordenação do restante do seu grupo, ele está fazendo força à toa praticamente. A última vez que eu disputei um cabo de guerra, um dos participantes falou assim, olha, eu vou falar o hup. Quando eu falar hup é força. E ele ficava hup, hup, hup. E isso coordena. E então na hora do hup, todo mundo fazia força. E foi difícil alguém ganhar da gente. E não éramos os mais fortes, mas tínhamos uma coordenação melhor. Então, todo o esforço que a gente faz no reino, nós precisamos buscar a coordenação de quem? Da cabeça. A cabeça é Cristo. A palavra diz que, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, não queira você sair do comando de Deus. Não queira você, eu vou inventar, vou fazer do meu jeito. Não, se submeta à vontade de Deus. Porque quando você tem a bênção de Deus, as coisas fluem. O seu esforço é maximizado. Você não vai trabalhar sozinho. Ele vai te dar um sustento. Por isso que ele fala que o fardo é leve. Às vezes, se o fardo está pesado para você, é porque tem alguma coisa errada. O fardo tem que ser leve. Sabe? O corpo precisa estar ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas,
Não é? Pensa bem, existem juntas que ligam o meu braço ao meu corpo, a minha mão ao meu braço. Se não houver essa junta, o membro está fora do corpo. O membro fora do corpo não ajuda o corpo. Então a pergunta é: você tem sido uma junta? Você está ajudando a ligar o corpo de Cristo? Ou você tem sido uma lâmina que tem cortado membros do corpo de Cristo? Isso tem a ver com ser pedra de tropeço. Então, não queira ser pedra de tropeço para ninguém. Queira ser uma junta, e uma junta forte. Porque sempre tem os mais fracos, irmãos. Não se iluda. Aí você vem aqui para o culto, acha que está todo mundo forte, que você vai ser encorajado sempre. Não é assim. Você tem que sair de casa e falar assim: não, eu vou encorajar, eu vou ser o elo forte, eu vou edificar, eu vou entregar o meu melhor, eu vou entregar o meu louvor. Aquele que vem para receber é o mais fraco, e às vezes você vai ter que abençoá-lo mesmo. Então você precisa estar disposto a ser esse membro unido, esse elo forte. E aí o corpo unido, sabe o que vai acontecer? Ele vai crescer. É inevitável, o corpo unido cresce e edifica a si mesmo. Então, se temos muitos fracos, nós temos dificuldades em crescer. Nós temos dificuldades em edificar nós mesmos. E cada parte precisa fazer a sua função. O pão da ceia hoje estava bom, não estava? Foi um pão bem feito. Não sei quem fez, mas fez com cuidado, fez com zelo. Dá para perceber. Cada parte operando sobre a cabeça que é Cristo vai produzir crescimento. E eu estou falando do pão da ceia porque às vezes você nem sabe quem fez, mas um servo fez, uma serva fez e te abençoou. Então, mas eu fazer o pão da ceia. O pão da ceia. Então você precisa entender em qual ponto, em qual área, né, Deus quer te usar. Não fica de braço cruzado, não, porque Deus quer usar. Tá? Essa passagem é muito interessante, e aqui talvez esteja aqui o cerne da nossa mensagem. Se você puder anotar para fazer uma leitura em casa, eu recomendo você ler 1 Coríntios 12, do 12 ao 26. Efésios 4, 1 a 3 diz assim: olha, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo Paulo está falando a respeito de unidade, vínculo, ligadura, união, e ele traz aqui para a gente pontos essenciais, e o primeiro é humildade. É preciso ter humildade para ter unidade. Eu preciso entender que o meu irmão é meu superior. Não é assim que a palavra ensina? Considerai os outros superior a você mesmo. Isso é o quê? Humildade. Quando se tem humildade, se reconhece o erro. Olha, a Bíblia manda a gente sentar e conversar com os irmãos que pecam contra a gente, mas quando você senta e conversa, a pessoa fica pior. Por quê? Porque não tem humildade, porque não está de coração aberto mesmo. Se tivesse humildade, aí a gente precisa orar a Deus para a gente ser mais humilde, para a gente poder sentar e tratar de problemas e sair edificado e não sair mais contrariado. Ele fala de mansidão, palavra calma, comportamento tranquilo. Ele fala de longanimidade, longo ânimo, paciência.
A pessoa é maltratada no serviço e ela volta no outro dia para trabalhar. Não precisa nem falar, né, na igreja. Às vezes tem irmãos que saem daqui por causa da infantilidade. Precisamos crescer como igreja. Assuma o seu papel. Você é um menino na fé? Uma criança? Então, longanimidade, ter paciência, ter ânimo, aguentar, suportar uns aos outros. Eu já vi muita gente falando assim, suporte, na questão de dar suporte. Bacana, dar suporte. Mas aqui eu estou querendo falar de suportar mesmo, aguentar. Suportar o insuportável. Sabe a pessoa insuportável? É disso que eu estou querendo falar aqui. Tem gente que tem chefe insuportável, né? Para quem é patrão aí também, né? Se cuida. Mas eu estou falando para você suportar o seu irmão insuportável. Você consegue caminhar com ele 2 milhas? Esse é o nosso desafio. Guardar a unidade. A unidade, presta atenção, a unidade da igreja, ela já está posta. Não é você que vai trazer unidade para a igreja. Porque a palavra diz que há um só Espírito, não é? Um só Deus. Então, existe uma unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma unidade indivisível. Então, a sua criancice na fé, ou a sua grande estatura, não vai interferir na unidade de Deus. Tá? Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. O que a palavra diz aqui, é para a gente guardar, tá? Guardar a unidade do Espírito, olha, a última frase, procurando guardar a unidade do Espírito. Então essa unidade está posta, e você e eu, nós precisamos guardar essa unidade. Nós precisamos colocar em prática essas técnicas, a longanimidade, a humildade, a paciência, suportar o insuportável, para a gente conservar a unidade. Sabe por quê? Onde há divisão, não há presença do Espírito Santo. E às vezes você está clamando pelo Espírito Santo, mas está sendo um instrumento da divisão. Não pode ser assim. Jesus, ele disse que ele e o Pai é um, não é? E na oração dele ele fala, olha, minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, olha o poder da unidade. Quando você é unido no corpo de Cristo, não estou falando que você é mais um, não é ser mais um, não, você está unido no corpo de Cristo. Sabe o que acontece? O mundo observa, e isso é um testemunho de Deus para o mundo. Agora, quando há divisão, é uma propaganda contrária ao reino, né? Então, desafio para a igreja: aumentar a comunhão e a intimidade, mantendo a união. Às vezes a gente até não tem tantos problemas, mas por quê? Porque não tem um relacionamento íntimo, porque não está próximo. E isso é muito comum em muitos lugares. As pessoas entram e saem do jeito que elas entraram. As pessoas não desenvolvem nenhum relacionamento mais profundo, é só superficial.
e aí eles vão para um lugar e saem, não é? Ninguém nem pisa no pé da pessoa, né? Mas com a gente, não deve ser assim, sabe por quê? Os primeiros discípulos, eles partilhavam de casa em casa, eles frequentavam a casa uns dos outros, eles sabiam a cor da geladeira, né? Da casa do outro, eles tinham intimidade. Esse é o desafio, porque uma igreja que tem intimidade é uma igreja forte. Você já viu que família briga, né? Mas família perdoa, família está junto, ué. E assim deve ser na família de Deus, deve haver perdão, deve haver comunhão, deve haver intimidade, porque senão como é que você vai me ajudar se você não sabe nem o meu problema? É preciso ter grupos fortes. Talvez a gente não consiga ter intimidade com todos, mas você precisa ter um grupo forte de cristãos para você ajudar e ser ajudado. É preciso aprender, então, a aproximar sem se machucar. Sabe por quê? Quando eu aumento a intimidade, eu exponho as minhas limitações, eu me exponho os meus erros, e também vejo mais de perto os erros dos outros. E aí, agora é que é a questão, o que eu vou fazer quando eu conheço o seu defeito? Quando você conhece o meu? Nós precisamos sacudir e sair dessa falta de intimidade. Eu tenho participado um pouco disso que aconteceu, trabalhando lá. É algo, só estando lá, né, para conversar com aquelas pessoas, sentir tanta dor, sabe? Todos perderam com isso. Um sentimento comum, assim, de abatimento, uma carga muito forte, né, naquela população. Mas no meio dessa tragédia, eu observei algo muito forte, que é a união das pessoas que ficaram. Tem pessoas que passam por lá e falam assim, como que eu faço para ir lá ajudar? Eu quero ir lá ajudar, mas porque é muito perigoso essa ajuda, então você tem que cercar a área e não deixar as pessoas se aproximarem, porque elas podem virar vítimas. Mas as pessoas procuram, elas querem ajudar. Nós observamos aqui, né, um exército de outro país, de Israel, vindo ajudar. Isso uniu dois países, uniu uma tragédia. Lá tem polícia, tem bombeiro, tem agente de saúde, tem socorrista, tem cão farejador, tem pessoas voluntárias distribuindo alimento. Poxa, mas o que aconteceu? Foi uma tragédia. Por que as pessoas não eram unidas assim antes da tragédia? Não dá para perguntar isso? Não é? Não podia acontecer da gente ser unido sem ter o problema? Agora a pergunta é, a igreja? Eu observei a união nessa tragédia. E na igreja, o que une a igreja? Qual é o ponto comum que nos cola, que nos vincula um ao outro? Foi uma tragédia também. A grande tragédia da humanidade, que ao mesmo tempo, não é, traz perdão para a humanidade, e aí é a nossa redenção, ela foi uma tragédia, isso a gente não pode esquecer. Qual é a tragédia? A tragédia é imputar pecado ao santo de Deus. A tragédia é fazer sofrer aquele que não merecia nenhum pingo de sofrimento. A tragédia é crucificar, expor a vergonha, a morte, a tortura, quem não precisava estar lá. Então, sempre que a gente tiver dificuldade em ter unidade, em ter união, a gente precisa lembrar dessa tragédia.
aí você vai ver que a sua diferença, a sua picuinha, é muito insignificante em relação a essa tragédia. Então a cola, que nos une, que é Cristo, ela é e tem que ser maior do que qualquer diferença que eu possa ter com você. Muitas diferenças são por causa de erros. O erro merece perdão. Eu não estou falando em relação a heresias, que são afrontas contra a palavra de Deus, mas quando a gente vê o que nos une, é muito mais forte do que aquilo que não une. Então é preciso voltar até a cruz e comparar com ela as suas dificuldades. Na cruz você vai ver a maior injustiça do mundo, e as pessoas saem da igreja por quê? Isso não foi justo comigo. Eu não podia ter falado aquilo comigo. Eu não gostei de como o Sami falou picuinha. Eu não tenho isso, picuinha. Eu não gostei daquele slide que o Sami fez. Aí a gente começa a trocar o essencial pelo que é insignificante. Ou você acha que você tem algum argumento para chegar diante de Deus, para falar assim, não, eu saí da igreja porque o pastor me exortou, o cajado do pastor doeu, bateu muito forte. Aí você troca Cristo, não é? Você abandona aquele que morreu na cruz por você. Então eu já pus uma coisa na minha cabeça, e você tem que fazer isso também. Ninguém vai me separar do amor de Cristo. Ninguém. Eu não vou deixar um pecador me separar do amor de Deus. Então, você pode falar o que você quiser comigo, você pode tentar me ofender, você pode ficar tranquilo. Eu já decidi no meu coração, eu vou seguir reto. Por quê? Porque eu não vou trocar aquele que me amou por causa de um pecador. Todos nós somos pecadores. Não coloque a sua fé em pastor, não coloque sua fé em mim, não coloque sua fé em nenhum outro homem, a não ser Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode. Suas dificuldades com seu irmão, elas são mais fortes do que a cruz? Só você responder isso. A dificuldade que você tem com seus irmãos, ela é maior do que a cruz? Se for, você está justificado. Se não for, repensa, reconsidera, sabe por quê? A virtude é reconsiderar, a virtude é voltar atrás, a virtude é reconhecer o erro, a virtude é pedir perdão, porque Deus vai falar assim, olha, esse aí voltou do culto justificado. Mas aquele que chega cheio de si, sem humildade, achando que tem condições de reivindicar alguma coisa, achando que é melhor do que alguém, esse carece da misericórdia de Deus.